Vamos começar agora com a seção 2.5 do livro sobre equações autônomas e dinâmica populacional. Bom, em geral, uma equação diferencial, como vimos, é uma equação na qual a derivada é igual a uma expressão que contém t e y. Tá? Mas, bom, em geral, uma função de t e de y, tá? Uma função de duas variáveis. Bom, vamos definir o que é uma equação autônoma. Então, dizemos que uma equação diferencial é autônoma se a derivada é expressa como uma função unicamente de y. De y de t depende apenas de y. Isto é, de y de t é uma função só de y, não aparece o tempo explicitamente, tá? O tempo não aparece explicitamente. O tempo sempre está implícito dentro da variável y, tá? Porque a variável y sempre vai depender do tempo, mas não aparece explícito. Então vamos ver exemplos de equações autônomas no contexto de dinâmica populacional. Uma característica das equações autônomas é que o gráfico das soluções, ou pelo menos o esboço das soluções das equações autônomas, pode ser feito sem necessidade de resolver a equação. É o que vamos fazer agora com a dinâmica populacional, que é o que vamos estudar agora nesta videoaula. Então, dinâmica populacional são exemplos muito simples. Esses exemplos podem ser bastante complicados, tá? E tem muitas aplicações. Por exemplo, o crescimento de epidemias, etc. Bom, vamos começar com um modelo mais básico, o modelo de crescimento exponencial de Thomas Malthus. Thomas Malthus acreditava no século XVIII que a população crescia exponencialmente enquanto os recursos cresciam linearmente. Tá? Os alimentos, etc., cresciam linearmente. Então, ele acreditava que a pobreza se devia ao crescimento desproporcionado da população com respeito aos recursos, dos alimentos. Bom, e a hipótese fundamental dela era a seguinte: y de t é uma população, então a velocidade com que cresce a população é proporcional à própria população, que é essa equação aí. R era essa constante de proporcionalidade, tá? Isso, como vimos, nos leva a que a solução é uma exponencial, tá? Ou seja, vamos ter crescimento exponencial da população, como se ilustra aqui neste exemplo, na simulação de crescimento de uma bactéria, digamos. Uma bactéria gera duas geram 4 e assim por diante, tá? Isso é um crescimento exponencial. O que acontece com a disseminação de uma pandemia, por exemplo? No início da pandemia, a disseminação é exponencial. Então, observen, por exemplo, que neste caso das bactérias, a população de bactérias está dada por esse y de t igual a população inicial vezes 2 elevado a t. E efetivamente, quando derivamos essa função de y de t, aparece uma derivada interna que é o log de 2 multiplicando, tá? Então a derivada de y de t é uma constante que é log de 2, que é r, multiplicando a y, tá? Então, de isso se trata. Sempre que temos a lei que a derivada é y' igual a r por y, vamos ter crescimento exponencial. Agora, foi o Charles Darwin, no século XIX, que percebeu que o meio ambiente e as outras espécies impõem uma restrição no crescimento de uma população, tá? Impõem uma restrição na velocidade de reprodução, no crescimento de uma população, e que tais restrições acabam por determinar que indivíduos vão a perpetuar a espécie, ou seja, os indivíduos cuja descendência irá perdurar ou não. Tudo bem, é o que chamamos de seleção natural, tá? Ficou muito bem aí, muito claro, mas a ideia é o seguinte: todas as criaturas tendem a crescer exponencialmente. Coelhos, galinhas, tá? O que limita esse crescimento exponencial são as outras espécies, tá? Bom, então, um exemplo aqui: se tivéssemos crescimento exponencial desse tipo, se o crescimento fosse 2 elevado a t, então, se t for 30, se por exemplo a cada ano a população se duplica, então em 30 anos teríamos mais de 1 bilhão
de indivíduos, tá? Então a população que cresce exponencialmente cresce muito rápido. Esse modelo é inviável. Ele não acontece na natureza, porque a população explode muito rápido pelo infinito. Então, por isso, existem outros modelos. Em particular, vamos ver este modelo de crescimento logístico, tá? Que é um modelo proposto por um cara chamado Pierre-François Verhulst. Então, este modelo se estuda porque um primeiro modelo teve uma certa relevância histórica. Ele fala que, bom, no começo a velocidade com que cresce a população era R vezes o tamanho da população. O que ele fez? Mudou essa R por uma outra função. Essa outra função era uma função h de y, que en 0 o valor era R y que se tornaba negativa cuando h se tornaba negativa si o y era grande. Si a população era muito grande, esse hzinho, esse fator ia se tornar negativo. Portanto, isso ia fazer com que a própria derivada fosse negativa, porque esse hzinho estava multiplicado. Quando a derivada é negativa, a função decresce, tá? E para simplificar, tomamos uma função h assim, uma linha reta, tá? Uma linha reta que vai ter essa equação com inclinação negativa, a inclinação negativa, tá? Uma linha reta na variável y, tá? Com inclinação negativa. Essa é a forma mais simples de considerar essa equação. O que temos aí, então, é que a equação diferencial vai ficar assim. Essa equação diferencial vai ser autônoma, tá? Ela vai ser simplificada tomando k igual a r sobre a. K vai ser um número positivo, a era positivo, tá? Então, esse a e r são constantes todas, k vai ser uma constante positiva, tá? E essa equação vai ser autônoma porque observem que dy de t é igual a uma expressão que só contém y, não contém o tempo explicitamente. Então vamos esboçar o gráfico das soluções dessa equação dependendo da condição inicial, tá? Então para cada condição inicial vamos ter um gráfico diferente. Isso sem resolver a equação. Então o que fazemos nesse tipo de problemas é primeiro fazemos o que chamamos de isto vai funcionar para todo tipo de equação autônoma, não só para esta, tá? Vamos começar com um gráfico que chamamos de gráfico auxiliar, tá? Então, fazemos o que chamamos de um gráfico auxiliar, ou seja, este não é o gráfico que queremos, este vai ser um gráfico auxiliar. E o que graficamos é no eixo x o y, tá? E na altura a função f de y, que é esta aqui, que é uma parábola de fato, é uma parábola na variável y, tá? É ry menos una constante veces y al cuadrado. Eso se anula cuando y igual a 0 y cuando y igual a k. Entonces una parábola así vale 0 cuando y igual a k y vale 0 en 0, ¿tá? Esa es esa función, que es una parábola en y. Isso é um gráfico auxiliar e esse gráfico nos diz onde a função vai crescer ou decrescer. Observe o seguinte. Bom, aí coloquei essa altura é RK, diretamente calculando aí, essa altura nos dá R por K sobre 4, tá? A altura no valor, quando y igual a K sobre 2, a altura é R por K sobre 4. Tomem y0 aí. A altura dessa função é a derivada, tá? E isso é positiva. Então, quando y0 está entre 0 e K sobre 2, a derivada é positiva. Então, y de t vai crescer porque tem derivada positiva. Tá? Y de t vai crescer. Agora, se y0 for maior que k, então a altura da função vai ser negativa, mas a altura da derivada, então a função vai ter derivada negativa, ela vai decrescer. Tá? Fazemos isso em os intervalos, intervalo de menos infinito a 0, de 0 a k e de k a infinito. São 3 intervalos que vamos marcar aqui. E o que temos é que em cada um desses intervalos eu sei se a função vai crescer, se começa nesse intervalo, se ela vai crescer ou vai decrescer, começando dentro desse intervalo, tá? Eu vou arrumar isso agora, não gostei desse jeito. Uma coisa muito importante é que esse ponto, o y igual a 0 e y igual a k, são soluções da equação diferencial.
tá? Entonces son las funciones constantes, son soluciones. Observen ahí, si y0 es menor que 0, a derivada negativa, entonces a función decrece. Ahí está errado, coloqué eso ahí, decrece. Si y0 está entre 0 y k, a derivada es positiva y a función crece, ¿tá? Y si y0 es mayor que k, a derivada es negativa y a función y decrece. Entonces, esos son los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Y ahora ven otro concepto que son las concavidades. Entonces, las concavidades tienen a ver con lo siguiente: si tengo una función cualquier, y de t, que a segunda derivada es positiva, entonces un gráfico tiene una forma así. Tá? Retém agua, no se fala, y tem agua, le retém agua. Si a segunda derivada es negativa, entonces el gráfico tiene otra concavidad, que va a ser esa. Observe que la concavidad no tiene a ver con crecimiento y decrecimiento, tiene a ver con una forma, ¿tá? Con la forma del gráfico. Eso va a ficar más claro cuando pasamos a los gráficos. Entonces, para se lembrar de esa regla, simplemente observe que la función y de t igual a t al cuadrado tiene segunda derivada positiva y ella es así. Ella es una parábola que abre, digamos, para sí. Mas, ¿cómo calcular la segunda derivada de esa incógnita? Ni siquiera sabemos quién es y de t. Usamos la regla acá de la segunda derivada de y es la primera derivada de y niña. Más y niña era f de y. Entonces, al derivar f de y con respecto al tiempo, usamos la regla acá de ella. Primero derivamos con respecto de y y después con respecto después por de y de t. Tá? Isso é a regra da cadeia. Vou deixar para vocês pensarem sobre isso com cuidado, tá? O fato então é que a segunda derivada de essa solução está dada por essa expressão f' em y por f de y. Então, se f' em y e f de y têm o mesmo sinal, então a segunda derivada é positiva e nós temos essa concavidade para a nossa solução. E se f' de y e f de y têm sinais opostos, então a segunda derivada vai ser negativa, porque ela é do produto, e a função vai ter um gráfico assim, tá? Então vamos calcular as concavidades de novo com o gráfico auxiliar. Vamos usar esse gráfico auxiliar, que é essa parábola assim, né? Lembrem que em k e 0 essa parábola cortava o eixo horizontal é y, tá? O eixo horizontal é y, né? Então, observen nesse ponto, se y0 está entre 0 e k sobre 2, f de y0 é positivo e a derivada é positiva, f' em y0 é positivo. Positivo por positivo dá positivo e nos dá que a segunda derivada é positiva. Observen, se y0 está entre k sobre 2 e k, f de y0 é positivo e a derivada vai ser negativa, porque a função está decrescendo. F' em y0, a inclinação da reta tangente é negativa. Então, a concavidade vai mudar. Então, no primeiro intervalo, aí vamos ter, no intervalo de menos infinito até 0, a segunda derivada vai ser negativa. Entre 0 e k sobre 2, a segunda derivada vai ser positiva. E isso vai determinando as concavidades das soluções. Tá? Uma vez temos os intervalos de crescimento e decrescimento e as concavidades, nós podemos fazer o gráfico das soluções, que é o que nos interessa. Tá? Então, agora sim, é y versus t. Tá? No eixo horizontal temos o tempo. E no eixo y, as soluções, que são infinitas soluções para uma equação diferencial, depende da condição inicial. Tá bom? Então, temos essa equação diferencial. E agora observamos o seguinte: 0 e k são soluções. As funções constantes são soluções da equação diferencial. Esta função constante é uma solução. Função constante igual a 0 é solução. E esta função constante igual a k também é solução. Porque se eu substituir na equação, a derivada de uma função constante é 0. Isso nos dá o lado esquerdo igual a 0. E se substituindo y de t igual a k no lado direito, vai dar 0. Essas são chamadas soluções de equilíbrio ou estacionárias. Tá bom? Então, tudo bem. Então vamos ter o seguinte: vamos traçar uma linha e isso não é uma solução, isso é o ponto meio entre 0 e k sobre 2.
Então, observen, as soluções vão crescer mas vão mudar de concavidade quando passe por K sobre 2, tá? Vai crescer porque nesse intervalo as soluções iam crescer, porque era um intervalo de crescimento. Mas a concavidade muda. Aqui, por exemplo, as soluções vão decrescer e com esta concavidade. Tá? Se y0 é maior que K, decresce e a concavidade é dada pela que calculamos. Tá? Aqui eu decidi apagar isso aí para simplificar, colocar um pouco melhor. Então, essas duas soluções em vermelho, esses dois em vermelho também são soluções da equação diferencial, tá? Só que elas estão destacadas aí. São soluções chamadas de equilíbrios, tá? De fato, nós podemos falar em equilíbrio estável, porque essa solução atrai as soluções próximas. E embaixo, um equilíbrio instável, porque as soluções que começam muito próximas divergem, se afastam. Tá? Isso nos vai dar equilíbrios estáveis, instáveis e semi-estáveis, como veremos na aula. Agora, essa equação diferencial que fizemos os gráficos pode ser resolvida, um problema de valor inicial, pode ser resolvido analiticamente no papel, porque a equação é separável, se pode separar e integrar ambos lados e vai dar solução, vai dar um certo trabalho, mas é possível fazer. E a solução, depois de fazer, dá essa aqui, tá? Então, acima temos uma constante, y0 por K é uma constante, né? y0 é constante, K é constante, tá? K é uma constante positiva. Então, essa é a solução, tá bom? E observamos que, efetivamente, tomamos o limite quando t tende a infinito para essas soluções. Esse limite vai ser K se y0 for maior, aí está errado. Se y0 for maior que 0, todas as soluções convergem para K. Tá? E isso fica claro porque esse denominador vai zero, esse exponencial negativo ali, tá? Exponencial de menos RT vai para zero. E isso vai fazer com que a solução dê finalmente dá K no limite. Agora, esse denominador de y de t, a parte de baixo, pode se anular. Ele se anula para um t positivo que eu chamo de t estrela, tá? E é simplesmente resolver essa equação igual a zero e isso nos dá um t. Isolando t em essa equação, isolando t, deixo como exercício, vai nos dar este valor de t. Só que exercício, esse valor de t, que vou chamar de t estrela daqui a pouquinho, esse valor de t só existe, ele é positivo se y0 é negativo. Esse t estrela vai ser positivo se y0 é negativo, tá? Então, o que acontece é que, como a população não pode ser negativa, isso não vai afetar o problema. Existe um t estrela ali, que vai ser uma assíntota vertical. As soluções vão para infinito, porque o denominador se anula. Isso vai ser uma assíntota vertical, tá? Bom, então, nesse tipo de equação, as soluções tendem a se estabilizar em torno de uma constante K. Vamos ver o modelo com limiar crítico. O modelo com limiar crítico vai ser uma equação diferencial um pouquinho diferente, só temos um menos RY, que no caso anterior era positivo, tá? Uma equação muito parecida, só tem um sinal de menos aí, que não estava antes. Fazemos o gráfico auxiliar, esta parte vai ser rápida, que estou criando novas páginas para não ter que criando novas páginas. Fazemos o gráfico auxiliar, neste caso a parábola dá ao contrário, tá? Vai ficar assim, 0t, que neste caso vamos ter um t, a solução de equilíbrio vai ser 0 e t, que vão ser soluções de equação, e vamos ver que a função vai crescer se começar abaixo de 0, vai decrescer se está entre 0 e k, e vai crescer de novo se é maior que t, tá? E as concavidades vão depender, lembre, do produto de f' em y por f de y, tá? E agora, eu chamei de k, mas é t, tá? Não é k, é t sobre 2.
Então, observen que aí f de y é negativo e a derivada também é negativa, porque isso tem inclinação negativa. Negativo por negativo dá positivo, tá? E então positivo me dá essa forma, tá? Me dá essa concavidade nesse intervalo entre 0 e t sobre 2. Aí está k sobre 2. Vou corrigir daqui a pouquinho. Não é k sobre 2, é t. E aí também é t, e aí é t. Tá? Tudo está t. Então, temos 4 intervalos aí. Em cada um deles fazemos essa conta e em cada um deles determinamos como é y2, como é y duas linhas. Isso implica qual vai ser a concavidade. Tá? Com essas informações fazemos o gráfico das soluções. Agora sim, este é o gráfico das soluções. Y função de t. Temos de novo duas funções constantes, que são os equilíbrios. Quando a função é sempre 0 e quando a função é sempre t, para t maiúscula, tá? São dois equilíbrios. E olhamos onde a função decresce e onde cresce, e as concavidades com a qual cresce ou decresce. Então, essa linha aí não é uma solução, t sobre 2, e as soluções vão decrescer primeiro com uma concavidade e depois vão mudar para outra concavidade. Tá? Isso que vai acontecer com as soluções. Em um livro vocês encontram a solução analítica. Não sei se vou fazer. Vamos escrever daqui a pouquinho a solução analítica, tá? Vamos ter um equilíbrio instável aqui em cima e um equilíbrio estável em 0. Tá? E em 0 vai ser estável. Bom, e podemos resolver analiticamente de novo a equação. E vamos ter a de y resolviendo esta ecuación diferencial, porque la es separable, de novo, separamos as variáveis e integramos, dá um certo trabalho, chegamos nessa solução aqui, muito parecida com a anterior, mas só que agora embaixo um exponencial positivo. Então observem que quando o tempo vai infinito, embaixo esse exponencial vai para infinito e tudo vai para 0. Então vemos lá no comportamento, tá? Mas observamos que se y0 for maior que k, exercício, então existe um valor t estrela onde se anula o denominador desse y de t, essa parte de baixo. Se anula exatamente neste número que vai dar um número positivo. Isso vai ser um número positivo se y0 for maior que t, não que k, que t. Cara se anula em um número positivo e isso significa que temos um valor t estrela, no qual acontece o seguinte: se y0 for maior, se o valor inicial for maior que t, que é o equilíbrio estável t, então a solução explode para o infinito, tá? Tem uma assíntota vertical nesse t estrela, tá? Esse valor, esse equilíbrio instável t, esse valor t é chamado limiar crítico. ¿Por que razão? Porque se a população inicial é superior a esse limiar crítico t, a população explode para o infinito. Mas se a população inicial está abaixo desse limiar, a população vai para 0, finalmente, a população se extingue, tá? Então, para esse tipo de populações, se a população não alcança o limiar crítico, a população se extingue. Vamos falar sobre isso depois, quando falemos um pouco al final desta aula, vamos voltar a esse ponto limiar crítico. Então tá bom, então nós temos um outro modelo que vamos passar muito rápido, que vai ficar como exercício para vocês, que é o modelo que junta os dois anteriores, um modelo logístico com limiar crítico. É uma equação diferencial, agora um pouco mais complicada, junta os dois modelos anteriores, onde nós vamos ter que t é menor que k, t é positivo e é menor que k, tá? Então eu vou pegar como são as soluções, pego aqui diretamente do livro e colo aqui. As soluções vão ser assim: y como função do tempo, tá? O gráfico, depois de fazer o gráfico auxiliar, etc., vamos ter três equilíbrios, um equilíbrio estável, a solução y de t igual a k, um equilíbrio instável, que é o limiar crítico, e a solução nula como equilíbrio estável, porque vai ser estável, tá? Bom, então, vamos ter esses três equilíbrios. Vou falar um pouco aqui sobre esse limiar crítico, tá?
Então já falamos, como falamos antes, se a população está abaixo do limiar crítico, a população inicial, a população se extingue finalmente, tá? Que foi o que falamos anteriormente. Ela precisa estar acima do limiar crítico para prosperar. E o livro dá um exemplo muito interessante que vocês podem procurar também pela internet, que é o pombo americano, uma espécie endêmica nos Estados Unidos, tá? Que foi extinta em apenas 4 décadas. Era uma espécie endêmica, considerada uma plaga que atacava os cultivos, eram milhões e milhões de pombos, em torno de 1860, 1870 milhões de pombos, e essa população imensa de pombos foi extinta em apenas 40 anos. No ano 1903 morreu o último pombo americano, tá? E isso, segundo o livro, foi o que abriu, que iniciou o debate. Foi a primeira vez que houve uma preocupação real sobre a fragilidade de algumas espécies. Tanto essas espécies tinham um limiar crítico muito alto, precisavam milhões de pássaros para poder ter uma reprodução bem sucedida. E então a caçaria e a agricultura fizeram com que os pássaros ficavam isolados em grupos grandes, mas não alcançavam o limiar crítico. A população se extinguiu rapidamente em apenas 4 décadas. Vamos deixar por aqui este vídeo, que ficou um pouco acidentado. Continuar na próxima aula.